Semana passada, dia 8 de agosto, eu fui convidado para participar de uma feriada da Rede Record aqui de Manaus para tratar o assunto sobre colesterol. Por quê? Porque dia 8 de agosto é o dia de combate ao colesterol. E vou resumir com duas palavras. Parabéns! E durante a conversa lá que a gente estava tendo, foi apresentado o caso do Tiago, que ele teve, segundo a apresentadora, uma parada cardíaca. Aí, claro, colesterol alto, parada cardíaca, tudo relacionado, mas teve um detalhe aqui que foi importante. Na verdade, não foi parada cardíaca. Ele estava tendo um tipo de arritmia chamada de fibrilação atrial. E vale a pena você acompanhar esse caso para você ver. Uma pessoa jovem, ele é personal trainer, e teve fibrilação atrial. E os dados que eu vou passar aqui para vocês podem lhe ajudar a evitar isso que aconteça com você, o que aconteceu com ele. Veja só, pessoa magra que treina e teve uma fibrilação atrial. Então, bora lá comigo que vocês vão entender esse caso, que é bem interessante, serve até de alerta para vocês, para não acontecer isso com vocês, que afinal de contas, é para isso que serve o canal, para lhe ajudar a você ter um coração saudável. Então, estávamos lá durante a entrevista, falando sobre o colesterol, o que é o colesterol, o que deve se fazer, e aí foi apresentado lá, apareceu lá na hora da tela, o Tiago, que ele relatou que ele acordou com uma palpitação muito forte. E aí ele tentou fazer várias coisas, tentou tomar água, tentou se acalmar, tentou usar coisas naturais e nada melhorou. Até que um momento que o relógio dele, o smartwatch dele, começou a bipar. Aí ele foi ver e o relógio dele estava falando que ele estava com fibrilação atrial. Ele pegou, foi para o hospital e confirmou que ele estava com fibrilação atrial. Tentaram reverter com medicamento, não funcionou. Tiveram que dar aquele choque no peito, tipo assim, para dar um reset no coração dele. Ai, misericórdia! E ele voltar ao ritmo normal. Voltou ao normal, ele está bem. Só que a questão é, por que ele ganhou uma fibrilação atrial? Esse é um ponto importante, que eu quero relatar o caso dele para evitar que aconteça isso aí com você. Antes de mais nada, a causa número 1 de fibrilação atrial é a idade avançada. Não é o caso dele. Vocês podem ver aí na imagem dele, ele é um paciente jovem, como ele mesmo fala, ele é profissional da área de saúde, ele é enfermeiro, ele é personal trainer, ele cuida da alimentação, ele faz atividade física, não tem fatores de risco. E por que ele acabou ganhando essa fibrilação atrial? E aí, durante a conversa, a gente foi vendo alguns fatores de risco. Uma das coisas que ele falou foi o seguinte, que na noite anterior, ele fez uma ingestão muito alta de um molho. Aí, quando ele falou molho, veio aqui na minha cabeça, né? Molho pode aumentar o quê? Refluxo. E uma das causas de fibrilação atrial é refluxo. Por quê? Porque quando o estômago produz o ácido, esse ácido sobe, queima o esôfago. Na hora que queima o esôfago, do lado do esôfago passa um nervo chamado nervo vago e ele pode ir lá para o coração e estimular a presença de fibrilação atrial. Olha aí a alimentação, como influencia, mesmo ele tendo um coração saudável. Até onde a gente sabe, o coração dele é saudável, mas a alimentação dele acabou influenciando nesse tipo de arritmia. A segunda coisa que chamou a atenção é que ele falou que ele gosta muito de tomar água de azeitona. Sabe aquele molho da azeitona? Salgado pra caramba. E muitas das vezes as pessoas acabam utilizando esse artifício, principalmente quem tem pressão baixa, gosta de tomar aquele molho da azeitona para poder subir a pressão. Eu já expliquei que não adianta, tá? Quem quiser, procura um vídeo meu aí sobre pressão baixa. Eu tenho vários vídeos de pressão baixa. Não adianta ficar colocando sal embaixo da língua, não. Você tem que pegar, deitar e levantar a perna, mas esse é assunto para outro vídeo. O foco agora é fibrilação atrial. E ele tomou essa água da azeitona e o que ela faz? Aumenta a pressão. Pois é, não é imediato. As pessoas têm a falsa ilusão que é você comer uma coisa salgada, pum, dentro de 2 minutos sua pressão subiu. Não, isso leva um tempo a pressão poder subir. E é interessante que ele fala que ele acordou com uma sede muito grande. Ora, o sal faz o quê? Dá sede. E aí aumenta a pressão. E a hipertensão é um fator para a fibrilação atrial. Mas não é só isso. Eu falei para ele que durante o sono, um dos fatores que faz a pessoa acordar com fibrilação atrial é a apneia do sono. Eu perguntei se ele ronca e ele já deu uma balançada ali de cabeça. Então, ali, rapidamente, a gente conseguiu ver
3 fatores para fibrilação atrial: refluxo, pressão alta e apneia do sono. Agora eu saquei! Agora todas as peças se encaixaram! Eu já falei outro fator de risco, que é a idade avançada. Mas nós temos outros fatores que podem levar à fibrilação atrial. Então, já que a gente está no assunto de fibrilação atrial, eu já dei o alerta aqui para vocês. É por isso a importância de ter uma alimentação saudável. Ele tinha atividade física? Tinha. Mas ele mesmo falou que ele abusa. Sabe aquela história? Não, final de semana, a gente acaba abusando. Cara, não dá mole pro ladrão. Seria mais ou menos o seguinte: olha, eu tranco minha casa todo dia, mas final de semana eu tenho o costume de dormir com a porta aberta. Muitas vezes vocês fazem isso quando chega o final de semana. E principalmente quando é todo final de semana, é pior ainda. Fatores de risco para fibrilação atrial. Outro fator de risco de fibrilação atrial que é doença coronariana. Sim, artéria entupida, placa de gordura. Aí entra o colesterol no meio, porque o colesterol leva o entupimento da artéria. Mais outro fator de risco para fibrilação atrial, e esse aqui é bem comum: doenças da válvula do coração. Por quê? Vamos pensar uma insuficiência da válvula mitral. Ora, nós temos o nosso coração, né? O coração tem a parte de cima, tem a parte de baixo. Entre o átrio, que é a parte de cima, e o ventrículo, a parte de baixo, existe a válvula. Então, essa válvula, ela abre e fecha. O que acontece? Essa válvula, ela não segura totalmente o sangue. Na hora que o coração contrai, essa válvula abre e o sangue volta. Quando o sangue volta, entra o sangue que era para sair para o corpo, voltou para o átrio. Ainda vem o sangue que vem do pulmão. Conclusão, o átrio esquerdo cresce. E isso também é um fator de fibrilação atrial. Então, pessoas que têm problema na válvula têm que ficar de olho pelo risco também de ter fibrilação atrial. Outro fator que é muito comum em pacientes jovens, principalmente, não que no idoso não possa acontecer, mas é que o paciente jovem abusa do álcool. Sim, às vezes o paciente não tem motivo nenhum. Ele é ativo, a alimentação dele é bacana, ele não é hipertenso, não tem nada, não tem nenhuma cardiopatia. Mas ele encheu a cara de álcool. Me dê, babá! Pronto, ganhou uma fibrilação atrial, só por conta do álcool. Então, cuidado, o pessoal gosta de encher a cara com o risco de ter palpitação. E sabe qual é o risco maior da fibrilação atrial? Formar um coágulo de sangue, esse coágulo de sangue para o cérebro ganhar um derrame. Pronto, você com menos de 40 anos de idade acabou de ganhar um AVC e vai ficar com sequela pro resto da vida. Gente, não vale a pena. A gente tem que tentar manter um estilo de vida saudável. Quer ver outro fator que eu já vi acontecer isso com um amigo meu? Estresse. Uma amiga minha, ela estava numa situação bem difícil, muito estressante, e o marido dela estava se estressando junto com ela. Conclusão, ele acabou sendo internado na UTI por conta de fibrilação atrial. Eu não tinha motivo nenhum. Tá, tudo bem, já tinha ali mais de 50 anos, tinha uma hipertensão, mas estava controlada. Mas aí ele acabou ganhando uma fibrilação atrial por conta de estresse. E eu já mostrei vídeos, estudos mostrando. Fazer o seguinte, vou deixar aí na tela para você. Os estudos mostram que alterações de origem emocional, como estresse, ansiedade, depressão, transtorno bipolar, esquizofrenia, aumenta o risco de fibrilação atrial. E aqui, para arrematar, mais um fator de risco, existe outros, mas um fator de risco que a gente não pode deixar de lado é doenças da tireoide. Sim, gente, olha, a doença da tireoide simula qualquer coisa. Por quê? Porque é um hormônio que vai atuar no metabolismo do corpo inteiro. Então, imagina qualquer coisa no corpo, a tireoide dá. Desde o crescimento do seu cabelo, o crescimento da sua unha, da batida do seu coração, do seu intestino, tudo a tireoide está envolvido. Então, a doença quando o paciente tem fibrilação atrial, principalmente paciente jovem, eu sou obrigado a investigar doença da tireoide. Mas a finalidade principal desse vídeo, sabe qual é? Alertar você dos cuidados que você tem que ter para não ter esse tipo de arritmia. Eu falei, paciente jovem sem problema nenhum, mas ele pecou. Ele fez ingestão desse molho, ele tem refluxo, tomou a água lá da azeitona, que tem muito sal. Então, às vezes, num dia desses que você resolve extrapolar, acabou.
você acaba ganhando uma fibrilação atrial e acaba tendo que ser revertido com choque no peito. E se você gostou dessa informação do jeito que eu passei aqui pra vocês, já sabe, dá um like que ajuda pra caramba, deixa aí seu comentário, vira e mexe, eu pego uma das perguntas pra vocês, levo pra live pra responder as perguntas de vocês, e já sabe, nós temos toda a nossa live todas as segundas-feiras, 18 horas, horário de Brasília, tá bom? Um forte abraço, Deus abençoe todos vocês, nos veremos no próximo vídeo.